Sono Sali Santiago, junto com o tio Honor, ele que é fundador de Tenda El Xandai. Tio, antes de tudo, obrigado por conceder essa entrevista ali. Com certeza. E a minha passava para ali, sabe, na recuperação de algo, bem visita o lugar com o Charles, um curso de forma de tratamento ali, tudo que as pessoas estão fazendo para largar drogas e outros produtos químicos, que é mal passado. Certo. E tio, para aquele nome Tenda ali, como é que surge? Olha só, como é que surgiu? Há 28 anos. 28 anos. 20 anos atrás, houve um tempo que eu comecei a trabalhar nos Picos, no Centro Avenida dos Picos, que era do Instituto Cabo Verde de Menores. Foi naquele tempo que era o Vadu, Vadu Guitacanda. Cantasse que morreu. Vadu, Pantera, Orlando Pantera, era Félix da Costa. Então, começamos aquele trabalho com jovens. Jovens que naquele tempo, foi já uns anos atrás, o comandante Pedro Pires, na altura, eu era primeiro-ministro, se não me engano, viu um grupo de jovens que eram, eles consideravam 30 a 20 meninos mais perigosos de Pai. Depois foram assaltar uma parte do Museu dos Negócios Estrangeiros, então, para não pôr na cadeia, o Instituto Cabo Verde fundaram no Parque 5 de Julho a fundação do Instituto Cabo Verde de Menores, que era a doutora Glória Martins como psicóloga, e a dona Maria Cândido da Luz, que era presidente, que era a esposa do primeiro governador do Banco de Cabo Verde, o Amaro da Luz, o Dr. Amaro da Luz. Então, fomos para o Picos, começaram a ter uma casa velha que estava lá, deitar abaixo, uma casa de uns portugueses, um sobrado. Então, adaptamos aquilo com beliches da tropa, adaptamos aquilo para receber esses jovens. E começamos a trabalhar com esses jovens. E eu tive o privilégio de ter que acompanhá-los, muitos deles à Somada, depois de fazer a quarta classe, para estudar lá no ciclo, era no sítio que havia. É interessante que a coisa foi caminhando, mas naquele tempo eu ainda bebia. Eu bebia e fumava um cigarro, portanto eu tinha vindo de Angola há pouco tempo, estava nas Forças Armadas de Cabo Verde, na parte a prática com o engenheiro Chico, que tinha aquele restaurante que fazia pizza lá na beira-mar. Então acontece que, naquele desenrolar dos tempos, fomos para a Somada, viemos para a praia. Era eu, Pantera e o Zé, que foi um educador social que depois foi formado também. E lá na Chadinha, era a dona Mimi, que era daqueles agentes que criavam galinhas, vendiam ovos naquele tempo. Então, aquilo foi interessante, foi tanta evolução, que depois fomos para Lencachorro e fomos abrir o Centro Lencachorro, que hoje é um centro até de referência. E foi nesse espaço de tempo eu tive a bênção de encontrar outras pessoas, entre eles a mãe do pastor Adérito Ferreira, que começou a falar de mudança, de Jesus, não sei. E eu disse, e é verdade, lá na igreja da Chadinha, com o pastor Zé Gonçalves, tive o privilégio de ter um encontro com Jesus. É interessante que todos os dias o carro da tropa saía lá do quartel Gênio Lima para passar por mim, às 5 da manhã, 4 horas, 5 horas, e a gente ia para a messe. Naquele tempo era vodka, era rum. Que tinha grogo. Havia grogo, mas havia até uns grogos, uns até, lá na tropa era bom que eles iam buscar Santo Antão, aonde é que era. Não, tinha aquilo bem organizado. E depois, aquela petiscada, depois você vinha para casa, tinha que deitar, depois para levantar lá para as 8, 8 e meia, para a gente começar a trabalhar. Mas depois chegou um ponto que eu disse, isso não é solução. Então foi na altura que um rapazinho nosso, que é o filho da dona Dedé, que agora está na Inglaterra, o Paulo também, disse, olha, o rapazinho disse, olha, tu puseste na escola, já naquele tempo era São Jorginho. Mandava a maioria dos jovens tudo lá. São Jorginho? Sim, São Jorginho, que agora é a Granja São Filipe. Okay. Lá na São Filipe. Então, foi lá que muitos meninos
aprenderam a tocar viola, saxofone, não sei quantos, era lá, e foi das primeiras escolas de carpintaria, todas essas coisinhas. E eu, depois daquilo, disse, espera, esse rapazinho disse, tio, já foi a minha formação, mas eu agora não bebo, fizeste guerra comigo para não beber, para não fumar, e tu inventou os copinhos. Eu disse, espera, mas acredita que depois daquele domingo, numa segunda-feira, quando eles foram buscar lá ao centro, e o Pantera disse, porque eles é que puseram o nome de tio. Por quê? Porque o Pantera e o Félix não sabiam como é que haviam de chamar. Se era senhor, ou comandante, ou que lá, e tio. Pronto. Tio. A partir daí, ficou tio. Pronto. Olha, portanto, foi interessante naquele tempo de Sumada, o Bob, que é cantor hoje, Juja, Bob Juja. Rapazinho Lantuna. Agora, há tempos foram visitar lá na praia com a filha do falecido Pantera, que estão a fazer uma fundação Orlando Pantera. Então, foi bom recordar tempos do passado que me fizeram o homem de hoje, né? E eu então disse, espera, não pode ser. Aquele meu aluno deu-me uma lição de vida. E eu então comecei a dizer, espera, comecei a ver uns brasileiros que vinham da Guiné-Bissau, falaram assim, não, vocês jovens lá para a Guiné-Bissau, magrinhos. Eu disse, não, sabe, são dificuldades do tempo, da vida, fazendo missões. Eu disse, aquela coisa tu come, eu já vinha tão longe para vir para aqui, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E um deles, que é o Carlos Sobreira, que morreu com esse tempo da pandemia, pastor, foi um dos propulsores do Evangelho na África. Ele disse, olha, é interessante, tu estás essas coisas de jovens, por causa da recuperação. Mas olha, é isso que estou a sonhar. Então fui ao Brasil. Foi o doutor José, que foi ministro da solidariedade, e depois com o doutor Daniel, o doutor Dani, como a gente chama agora, que é psiquiatra, na altura era médico, só não tinha vindo do curso. Então, eram meus médicos também, por causa eu tinha sempre problemas de intestino, não sei o quê, por causa da própria bebida. Então, dali, fui ao Brasil. E fui dar uma volta por várias casas de recuperação. E tive essa noção. Né? E depois, de ler a palavra de Deus, disse, antigamente, eles começaram com tendas. E como havia uma afinidade comigo, mais ou menos com as Forças Armadas, como era angolano, não é? E foi nessa altura que eu usava umas barbas, depois disse, isso faz lembrar o Silvinho da Luz, não sei o quê. Disse, até que lá na Chadinha, não me esqueço, são Mascarenhas, outro, e o pai desse nosso ministro das Finanças, eles já me cortaram a barba. Eles choraram quase mais do que eu por causa da barba. Uma barba que já vinha anos comigo, já da minha juventude, lá de Angola. Lá do tempo da guerra, daquelas complicações. E foi por causa dos jovens da Força Aérea de Cabo Verde, que foi a Angola com 2 aviões, eu andava sempre com eles. Então eu vim passar férias com eles. E essas férias, passados 30 anos, ainda estava aqui. 40 anos, ainda estou aqui. As férias que... Por quê? Férias dura. E é interessante que foi a partir daí que eu, quando vim do Brasil, aproveitando o Sr. Mickey, que era na altura chefe de Estado-Maior, o tenente-coronel João Batista, agora é o coronel João Batista, eu fui lá, pedi uma audiência com ele, ele disse, ele disse, olha, eu tenho uma ideia assim, precisava que me dessem umas tendas, uma tenda ou 2. E ele disse, mas isso não é uma loucura? Eu disse, bom, um sonho com Deus. E eu vinha a pé da Badejo, porque passavam lá uns jovens que estavam lá no Brasil, antigamente era lugar dos pescadores e não sei quantos. E muita gente de pé da Badejo ia para lá, por causa das suas copas, suas farras no fim de semana. E eu, depois aquele rapaz apareceu sem beber. Eu disse,
Eu disse, então, deixa-me ir a pé da bandeja. Eu vim falar com o presidente da Câmara na altura. E ele disse, bom, então a gente disse assim, mas esse homem bebia tanto, agora está com essa coisa, como é? E puseram aqui assim, onde hoje é tenda, né? Não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Era um mato, que ninguém vinha para aqui. Então, eu nunca mais me esqueço. O Meta, não sei se lembra, conhece o Meta, lá da Chadinha, o Meta, um primo do Meta, o Daniel, que hoje é pastor, tá? E eles, então, começamos a organizar. O Celso Maia ficou também como era cristão. Eu disse, não, até era interessante. E deram, foi um problema que ele teve até com o seu ministro da Defesa, por dar a um civil material da tropa. Mas houve uma desculpa, também disse, é coisa de pouco tempo. O presidente acaba quando eu disse, eu quero um espaço. Eles deram um espaço. Depois pedi mais um espaço. E ele disse, isso 6 meses, 8 meses aqui, está cá. Mas sabe, quer dizer, as coisas começaram a acontecer. Né? Jovens, às vezes, foi numa festa de Santiago, junho, houve uma guerra entre jovens, eu estava a viver lá embaixo, ao lado da Câmara Municipal antiga, havia aquelas casas antigas, um daqueles jovens deixou-me ficar lá nas suas casas. Um a Simão, outros estão aí, outros estão para a América. Então, eu dormia lá. Então, depois, quando uma das viagens que eu fiz, cheguei e comecei a ver a minha mata, quer dizer, foram fazer essa formação com os brasileiros, escola de treinamento discipulado, que se fala muito também da recuperação do homem pela palavra de Deus, estás a ver? E então eu disse, uau, é isto mesmo, não há mais, esta que é o meu sonho. Então, começaram a aparecer assim um outro, e fomos ouvindo. Foram pessoas, meninos que eram típicos aqui em Cabo Verde, na beira-mar, dormiam na beira-mar e não sei quantos. Então, veio, quer dizer, vamos. E começamos 2, 3, 4, 5, 10 e uma vez ficamos 20 alguém. Até que me deram outra tenda. Eu disse, pronto. E logo o que é que nós começamos a fazer? E a mim sempre foi a minha preocupação até hoje, a alfabetização. É ensinar a ler, a escrever e a superar a questão do analfabetismo. E pronto, a gente vinha e depois era o irmão de um rapazinho, que era menino, portanto depois eram órfãos de pai, ficou aqui e a coisa foi correndo. Foi correndo, as pessoas foram vendo, até que um dia disseram, há um grupo de bandidos com um livro preto a saltar lá embaixo perto era EMPA. E tio, e bandido naquela altura você chamava de... A mim, com um grupo de meninos que andavam, assim, um grupo de bandidos que andavam, e simularam um ataque, um furto a uma criança. Mas pouco... Sim, então, aquilo, polícia e tal, e depois lá na polícia, bom, eu disse assim, bom, dinheiro eu não tenho, foi o jornal Voz do Povo, que deu a notícia. Grupo, não sei o que, estranho, não sei o que. Então isso, eu digo, foi uma estratégia de Deus. Para mim, para poder ter algo mais. Então, depois apareceu aqui um dia a televisão. Eu disse, e começaram a ver jovens que estavam na praia, depois aqui assim, Guigal, outros meninos estão, morreu há tempo. Disse, mas eles já não bebem nem nada. Eu disse, não, estamos aqui num processo de tratamento assim. Então, por isso mesmo, naquela altura, eles começaram a chamar a Tenda dos Milagres. Porque, portanto, as pessoas começaram a mudar e eles mesmos começaram a sair comigo. Né? Sair comigo para ir à praia. A gente põe a minha bolsa na costa, a gente ia, nossa gente, que era o maior supermercado que havia no platô. Lá, o Ilho do Lobo, e não sei quantos, que começaram a ajudar. Era com 1 quilo de arroz, um litro de óleo, a gente chegava, eu vinha e a gente cozinhava para acompanhar. E a coisa foi correndo. O doutor Dario Dantas achou interessante e depois, uma vez, como presidente da Cruz Vermelha, veio ver e disse, é de ajudar, é de apoiar. E começou a nos dar um apoio mensal de 5 mil escudos, 8 mil escudos, que naquele tempo era muito dinheiro. Então a gente ali que fazia nossas comprinhas
Pronto, foi gente, pronto, e a coisa foi correndo, ano por sobre ano, e de uma tenda passou duas passaram 5, 8, e já tivemos aqui 60 pessoas aqui dentro. 60. Agora, já nesse corre-corre, passaram 25 anos. Mas, tio, naquela altura de início que o início do projeto de tenda ali, e atualmente, qual é que se consome mais de drogas? Olha só, portanto, eu tive todo um processo dessas coisas. Então, hoje, se consome, o álcool não era dado em conta. Eu acho que muitas pessoas eram um bocadinho contra mim, porque eu falava no álcool e no tabaco, como um veneno para a juventude. E o álcool era uma coisa cultural, né? O grog era para a moda, para a remonda, está constipado, está com diarreia, era o grog que era... Remédio de terra. Remédio de terra. Remédio de terra. E então a coisa não ia bem às pessoas. Não ia bem às pessoas. E nessa brincadeira fomos indo, portanto, depois tem vários meninos aqui, quando abriu o centro de ensino, havia um centro de ensino oficial, que eles faziam o favor de ter os jovens que iam lá estudar, e depois o centro de ensino de Pedra Badeja, onde todo alguém, olha, ele ali está no 12º ano. E muitos estudam, vão para a universidade, estão a fazer direito, outros estão no Brasil a estudar, né? Portanto, aqui desenvolveu. Portanto, houve todo um período que foi eu chamo aquilo um período de amadurecimento para a minha parte e para aqueles primeiros jovens que estavam aqui. Que nós, por exemplo, um alho era uma cabeça de alho, era uma riqueza para a gente. Então a gente picava bem picadinho uma cabeça de alho, põe um bocadinho de óleo para refogar, para começar a fazer a sopa. Sim, aquilo tinha tudo. Era a tropa que nos deu aqueles próprios bidões de ferro para a água para beber, a outra água que era para o banho. E nós íamos com aquelas boias